Olá, tudo bem com você? Eu sou o Diogo Salviano, psicólogo, e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma questão que eu acho bastante pertinente, que é o quanto a nossa sociedade está acostumada a permitir determinados abusos. O que são esses pequenos abusos que eu percebo que a sociedade tem normatizado, ou seja, deixado esses abusos como parte do que é normal? Acho que para a gente começar essa conversa, a gente precisa primeiro pensar, o que está por trás desse pensamento que faz com que a gente acredite que determinadas coisas podem, quando na verdade essas coisas que a gente acredita que podem são abusos, né? Eu acho que o que está por trás dessa questão é justamente a falta de conhecimento. Por que a falta de conhecimento? Eu acho que hoje em dia a gente percebe que o discurso que muitas pessoas começam a pregar ou começam a acreditar é de que, por exemplo, direitos humanos para quê? Então, essa ideia de que os direitos humanos eles surgem como algo que vem proteger alguém que é ruim ou alguém que está fazendo algo errado, é uma ideia bastante contrária do que de fato são os direitos humanos. Se a gente for parar para pensar nesses direitos humanos, a gente vai perceber que a nossa sociedade, o nosso Código Penal, o nosso Código Civil, eles são todos constituídos com base nesses direitos humanos. Ou seja, todos somos humanos enquanto na qualidade de pessoas humanas, e enquanto nessa qualidade, enquanto nessa condição humana, a gente precisa ter minimamente aquilo que a gente chama de dignidade, que é mais ou menos isso que dá origem a esses direitos humanos, não é mesmo? Essa questão de estarmos numa condição humana que propõe então a nós enquanto sujeito essa dignidade humana. E o que seriam, por exemplo, esses direitos humanos que são tão básicos, e que as pessoas às vezes não percebem? Por exemplo, direito à moradia, direito à saúde, direito à alimentação, Então são direitos muito básicos que as pessoas às vezes não têm noção, que as pessoas não têm percepção, Direito à segurança. Então, nesse contexto, a gente vai poder pensar, por exemplo, vários tipos de abusos que vão sendo permitidos e que, por sua vez, vão contra esses direitos humanos, tanto para quem não infringe a lei, quanto para aqueles que também vão cometer algum ato de infração. E mesmo essas pessoas que não vão cometer nenhum ato infracional ou que vão tentar subverter a lei em algum momento, esses abusos eles vão sendo permitidos. Que abusos são esses que eu estou falando? Então a gente permite, por exemplo, que algumas autoridades cometam atos que vão ser abusivos. A gente pode, por exemplo, pensar o caso da polícia, que aqui no Brasil é extremamente violenta. A gente sabe, por exemplo, que em determinadas situações a polícia de fato precisa ser um pouco mais incisiva, mas isso não significa que eles tenham o direito de ser violentos a todo momento, Então a gente vê, por exemplo, a polícia sendo abusiva em muitas situações, E sendo violenta mesmo quando não precisa. Então, às vezes o sujeito abordado, ele não está armado, ele está sozinho, ele não está visivelmente fazendo nada de errado e mesmo assim a polícia abusa desse poder para poder se autoafirmar, E nesse sentido, tem carro velho em Jaguariúna, porque é tudo barulhento. E nesse sentido, esse abuso de poder acaba também ferindo a nossa dignidade enquanto seres humanos. Então esse é um abuso que a gente permite, a gente não se questiona o quanto a polícia precisa ou não usar dessa violência, o quanto a polícia pode não usar desse poder. Outro abuso também que é muito comum é o abuso contra as mulheres. E aí eu tô falando de abusos que não são percebidos às vezes. Por exemplo, o abuso moral contra as mulheres, que é fortíssimo. As mulheres no Brasil, elas são sempre vistas como objetos do desejo sexual, principalmente do homem. E nesse sentido, elas são sempre tratadas como esse objeto sexual. Então, essas mulheres, elas quando estão na rua, um homem sempre vai mexer, sempre vai assobiar ou sempre vai fazer um comentário machista, um comentário que coloque ela nessa condição de objeto sexual, objeto do desejo desse homem, E muitas vezes essas mulheres não têm reação. Hoje em dia a gente sabe que existe um movimento, nesse sentido, existe um movimento das mulheres principalmente que vão se colocar contra isso, vão se manifestar, mas em vista do que acontece socialmente ainda é pequeno,
Então essas mulheres ainda são alvo desse abuso moral que coloca elas nesse lugar do objeto sexual e que muitas vezes a sociedade permite porque acredita que faz parte, que é normal, que é cultural, que a mulher é bonita mesmo. Então ela pode ser, né, elogiada de qualquer maneira, de qualquer forma. Um outro abuso também é com as crianças. As crianças, por exemplo, né, elas são às vezes alvo até de um abuso físico mesmo, né? O quanto os pais ou até mesmo outros responsáveis vão cometer algum tipo de abuso com essa criança, no sentido de bater, no sentido de não escutar essas crianças. E isso tudo é visto como comum porque a gente entende que bater numa criança é normal. A gente entende que a criança não precisa ser escutada, que a criança não precisa ter voz. Isso não significa que a gente não tenha que educar as nossas crianças, que a gente não tenha que falar não para as nossas crianças, mas a maneira como essa educação acontece, em geral, é feita por meio desse ato de bater, desse ato de gritar, de não deixar a criança se expressar. Então a criança ela também é alvo desse abuso. Para finalizar esse vídeo, eu acho que é legal a gente discutir também o abuso contra as minorias. Então a gente pode pensar no racismo, na homofobia, né? O quanto a gente entende que é normal essas pessoas estarem nessa condição desprivilegiada. Quer dizer, a pessoa negra faz parte, né? Ela ouvir alguns tipos de piadinha racista, faz parte a gente usar alguns tipos de discurso que colocam o negro como essa posição de inferior. Então, por exemplo, quando a gente fala, negro é muito ruim de volante, ou então negro é muito burro, ou o negro não sabe fazer alguma coisa, quer dizer, a gente usa a palavra negro, e aí nesse sentido a gente coloca mais no informal e fala nego, sempre colocando o sujeito negro nessa condição de inferioridade. A mesma coisa com os homens e mulheres gays. A gente usa às vezes alguns jargões para se referir a essa população de uma maneira muito pejorativa, né? Então, quando a gente fala de um homem gay, por exemplo, a gente vai chamar ele do quê? De viado, ou a bicha. Essas maneiras de se falar, que hoje acho que tem tomado uma outra conotação, principalmente por essas minorias, né? Então, por exemplo, as pessoas gays hoje usam a palavra viado, usam a palavra bicha de outras maneiras, tentando ressignificá-la, mas a origem é uma origem extremamente pejorativa, né? Uma origem que tenta denegrir mesmo essas pessoas. Então, quem está fora dessas minorias e usa essas palavras, comete esse abuso, né? Que é um abuso moral. Então vejam como a gente vai permitindo esses abusos, como a gente é conivente e a gente não percebe que esses abusos vão acontecendo. Por falta de conhecimento, por falta de entender o que são os direitos que a gente tem nessa sociedade. Eu acho legal a gente poder refletir sobre uma coisa que eu costumo dizer, que é os nossos atos, eles na verdade são pautados pelo nosso discurso. Então a gente vai, por meio do discurso, dando significado para os nossos atos, né? Então acho que a gente precisa primeiro pensar esse discurso que a gente vem propagando na sociedade, para, por meio desse discurso, poder entrar em contato com esses atos que a gente vai cometendo, poder entrar em contato com tudo isso que a gente vai fazendo de fato na sociedade, com todos esses pequenos abusos que a gente vai permitindo que sejam perpetuados, ou que de uma maneira ou outra a gente também comete, para poder repensar, para poder lutar contra esse tipo de situação e poder minimizar esses abusos no nosso cotidiano. Por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal se você gosta de receber esses fragmentos psicológicos e psicanalíticos. E é isso, não esquece de comentar aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, se você acha que isso tudo que eu tô falando tem algum sentido ou não. Compartilhe com seus amigos, eu espero te ver aqui na próxima semana e até mais. Parece que tudo foi embora. Tava um monte de coisa aqui na minha cabeça e parece que tudo foi embora. Todas as informações do meu vídeo. Só porque eu achei um cenário legal.